nome é Getúlio Ayron. Eu queria que você imaginasse comigo que você pudesse conversar com as pessoas à distância, sem usar telefone, sem usar e-mail, sem usar WhatsApp, mas usando a tua capacidade de transmitir pensamentos e emoções sem importar a distância, seja para determinados grupos ou determinada pessoa específica. O que alguns chamam de telepatia. Imagina que você pudesse viajar por diversos países sem precisar sair do seu lugar, apenas saindo do seu corpo e passeando conscientemente por esses lugares. Imagina que você pudesse aprender em todo o tempo, inclusive com seres que não são perceptíveis fisicamente. Imagine que você pudesse aprender com o planeta, que você pudesse se conectar com as plantas, com os animais, com a terra, com a água, e que você pudesse aprender com eles. Imagine que você pudesse perceber as memórias que te cercam, as memórias que estão presentes nos objetos que foram confeccionados, tocados por pessoas. Imagine que você pudesse tocar numa madeira e saber de onde veio aquela madeira, de qual floresta, qual foi o lenhador que arrancou, como é que ela foi transportada. Imagine que você pudesse acessar a essas memórias de um planeta que está aqui há alguns bilhões de anos. Pois essa é uma capacidade que você tem. Alguns médiuns são capazes de fazer isso, algumas pessoas já são capazes de fazer isso. Mas o que se prevê para o futuro, e eu não quero me aprofundar nisso, é que o mecanismo físico humano estará cada vez mais preparado para que isto se torne algo natural, não somente a alguns seres humanos, mas a todos. Entretanto, isto se refere ao que está já acontecendo e que vai acontecer cada vez mais no futuro. Entretanto, todos nós já temos latentes em nós esta capacidade. Não precisamos reencarnar, não precisamos esperar este futuro, não precisamos esperar as próximas gerações. Você tem esta capacidade, ela está latente em você. A meditação, a atenção plena são exercícios que conseguem te levar para uma dimensão que está além da fisicalidade. E veja bem, o corpo físico é, num certo sentido, uma barreira, mas num certo sentido também um propulsor para que você mesmo, através desse mecanismo físico, o ultrapasse, possa ultrapassá-lo. Então você pode usar aquilo que aparentemente é uma barreira como uma ponte. A sua mente pode ser uma barreira, mas pode ser uma ponte. O seu corpo físico pode ser uma barreira, mas também pode ser uma ponte. Depende da forma como você os trata, depende da forma como você os utiliza, depende da forma como você lida com eles. Como disse um grande sábio, a nossa mente, ela era para ser usada como as nossas mãos. Você usa as mãos de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito, de acordo com a necessidade. Mas quando você não precisa usá-las, você simplesmente a deixa ali quieta. Você a utiliza de acordo com o teu domínio. Não é ela que te domina, você a domina.
Da mesma forma, nós deveríamos ser capazes de utilizar a nossa mente. Os pensamentos não precisam ser um ciclo incessante, de ondas incessantes e aleatórias, porque se você prestar atenção ao seu pensamento, você vai perceber uma aleatoriedade gigantesca. Você está pensando em A, daqui a pouco está pensando em B, em C e D, praticamente em vários pontos ao mesmo tempo, em pontos desconexos. Pontos que você diz assim, o que isso tem a ver com isto? Absolutamente nada. De forma que, se você observar a tua mente, como dizia hoje, se você começar a escrever o que vem à sua mente, simplesmente escrevendo o que vai vindo, você vai perceber uma aleatoriedade tão grande que você vai dizer, a minha mente é louca. E talvez seja, mas não você, porque você não é a sua mente, você não é o seu corpo, assim como você tem a sua mão, mas você não é ela. Você a tem, mas se você perdê-la, você vai continuar aí sendo você. Mas enquanto você a tem, que bom que você a tem, você pode utilizá-la, mas você deve exercer o domínio sobre ela. Agora imagine que sua mão agisse aleatoriamente à sua vontade. Isso seria considerado um problema? Imagine que sua mão simplesmente se dirigisse ao seu pescoço e começasse a te enforcar. É mais ou menos isso que a mente tem feito com as pessoas. Tem colocado elas dentro de prisões, tem colocado elas dentro de jaulas, dentro de cercas mentais. Transcender a mente, transcender as limitações do físico, transcender as limitações do corpo-mente, é uma necessidade, é também algo que nós devemos encarar assim como a sua não realização, como um grande desperdício do potencial humano. Diz Sadhguru que nós utilizamos apenas 1% desse potencial. 1%. E ele fala, se nós usarmos 100%, não do potencial sobre-humano, mas do potencial humano, nós já seremos considerados, obviamente, como deuses. Mas ele está falando, isso é apenas a dimensão do que é ser humano. Não há nada de sobre-humano nisto. Porém, nós vivemos tão abaixo do nosso potencial, tão abaixo deste potencial, que alguém que seja capaz, isto segundo Sadhguru, de utilizar cerca de 10%, apenas 10% da sua potencialidade, será considerado como alguém sobre-humano. Então veja bem, os místicos já há muitos milênios, os grandes yogis há milênios, eles dizem que nós somos capazes de tudo isto que nós falamos no começo. Os grandes pajés, os grandes xamãs, eles falam, por exemplo, que conseguem conversar com as plantas e que as plantas dizem para eles para o que elas servem. Olha, eu curo doenças pulmonares, doenças do fígado, eu melhoro a digestão, eu melhoro os rins, eu melhoro a memória, eu acalmo, eu dou força, eu dou energia. E isso parece loucura, não é? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Eu vou ler esses 3 versículos, do verso 27 ao 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha só que interessante. Se você quer entender o que é uma roseira, não adianta a simples descrição de uma roseira, não adianta alguém dizer, nasce uma flor muito bonita e o seu caule tem alguns espinhos, mas ela exala um cheiro maravilhoso. É diferente, isso são conceituações. Quando você chega lá e encosta e toca em suas folhas e cheira a flor, quando você se integra, aí aquilo passa a fazer parte da sua experiência. Você está experienciando, não se trata apenas de conceito. Tente compreender intelectualmente a música e você vai estar destruindo a essência da música. Coloca lá, a música são notas assim, matematicamente funcionam dessa forma, é necessário os intervalos entre uma nota e outra. Tudo bem, para alguém que quer se formar em música, estudar isso é importante, mas para quem quer sentir e compreender a música, basta a música, basta ouvi-la, basta sentir. Porque se nós tentarmos descrever a música, nós estaremos destruindo a sua essência. Se nós quisermos que alguém compreenda a música, nós temos que simplesmente fazer com que esta música seja tocada, fazer com que ela funcione, fazer com que ela seja experimentada. Da mesma forma, a poesia, ela não segue uma simples lógica, ela tem um sentido, às vezes, antilógico também. E essa antilógica mexe com aspectos do seu subconsciente, com aspectos da sua emoção, de forma que você sente a arte de uma forma geral, a pintura, a escultura, a poesia, a música, você sente. Se você não experienciar, você não vai compreender. Não adianta ir para uma academia e simplesmente ler livros sobre pintura, ou sobre música, ou sobre escultura, ou sobre poesia. É necessário sentir, é necessário estar diante das obras, é necessário vislumbrar essas obras. Aí você vai começar a perceber o que é a arte, senão fica incompleto. Então não estou desprezando o conhecimento puramente intelectual ou descritivo de certas coisas. Ele é importante para os apontamentos, mas ele é apenas um apontamento. Ele é como uma ponte, e pontes servem para serem atravessadas, não é para você parar na ponte. Imagina a descrição de uma fruta que você nunca experimentou. As pessoas podem compará-las com frutas que você já tenha tido alguma experiência. A pessoa pode dizer, você já chupou um limão? Sim. Imagina aquele azedinho do limão, ao mesmo tempo com doce de uma manga, e a pessoa vai criando comparações, mas você pegar aquela fruta que você nunca experimentou e experimentar,
vai ser diferente. Imagina a pessoa descrever o que é viajar num avião supersônico. Ela pode descrever diversas coisas para você. E você pode criar daí uma ideia, uma curiosidade. Então, essa descrição, ela se torna importante porque te faz imaginar, te faz perceber que há coisas além, que há outros caminhos, que há outras coisas que você ainda não conhece. Mas você sabe que nada se comparará à experiência de estar dentro desse avião, de viajar nele. Então, descrever é diferente de experienciar. Há certas dimensionalidades da vida que você só consegue realmente perceber a sua existência, a sua importância, a partir do momento que você começa a experienciá-las. E para isso você precisa se tornar aberto, receptivo à meditação, à prece, o exercício iógico. Ele é de extrema importância. A observação de si mesmo, um certo distanciamento da sua mente, do seu corpo, tornar-se observador desses aspectos faz com que você imediatamente perceba que você não é eles. E isso cria uma certa receptividade, uma certa abertura para essas dimensões. E aí você começa a perceber que aquilo que parecia loucura, na verdade é um campo de existência fantástico, ao qual todos nós deveríamos conhecer, experimentar, se abrir, participar. Perceba que aquele mato, aquela grama, aquele matinho que às vezes a gente despreza e chama de erva daninha, ele é a base da alimentação da maioria dos animais. Animais estes, inclusive, que são consumidos pelos seres humanos, que servem de base de alimentação para milhões de pessoas. Mas começa naquele mato que você despreza. Os micro-organismos tão temidos não deveriam ser, porque nós temos mais micro-organismos no nosso corpo do que células próprias. O que mostra que a vida não está aí para nos degradar, não está aí para nos destruir. A vida está aí como um campo de potencialidade para nós. Mas a indústria farmacêutica fez com que nós criássemos a ideia de um mundo extremamente agressivo. Um mundo onde a competição, onde nós precisamos estar o tempo todo armados para nos defender, ao invés de percebermos um mundo de extrema interação com diversos seres. E esses seres, esses micro-organismos, muitas vezes temidos, muitas vezes tratados como algo assim extremamente inferior, eles estão na base da cadeia alimentar. Se eles sumissem do planeta, provavelmente nós também seríamos extinguidos. Toda a vida do planeta provavelmente desapareceria, ou pelo menos não seria possível da maneira como é hoje. Porque os milhões e milhões e milhões de toneladas de florestas que estão sendo derrubadas, naturalmente derrubadas, porque as árvores caem, as folhas caem, os frutos caem, pessoas morrem, animais morrem, plantas morrem. Quem é que recicla tudo isso? Imagina que isso simplesmente fosse se acumulando e que não houvesse reciclagem. A floresta amazônica, por exemplo, é dito que praticamente tudo que morre ali é reciclado e reaproveitado pela própria floresta. Mas quem faz esse trabalho de reciclagem? Os micro-organismos.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você deve perceber a importância mesmo das micro coisas. E como tudo tem importância neste planeta, nesta vida. E que há muitas dimensões, mesmo no plano físico, que você ignora e que na verdade são de extrema importância. Se você perceber essa multidimensionalidade que nós temos, se você perceber a importância, mesmo no aspecto físico, de coisas que nós tratamos como desprezíveis, você vai compreender esses 3 versículos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, como o micro-organismo, como aquele matinho, como aquele, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, por nenhuma carne entenda nenhum aspecto da dimensão puramente física, porque há uma dimensão que extrapola o físico, e essa dimensão é tão incrível, tão impressionante, tão espetacular, que simplesmente, se você for olhar para você e considerar apenas essa dimensão física, e olhar para o campo do real, do espírito, do extrafísico, você vai ver que não há nada, não há motivo para se gloriar. Porque até mesmo um micro-organismo desprezível, tem uma função tão maravilhosa nesse plano físico, que mesmo diante dele você precisa ter uma certa reverência. Mas se você olhar para o teu aspecto espiritual, para aquilo que você realmente é, você vai ver que este planeta que tem bilhões de anos, ele está dizendo para você: ei, eu posso te ensinar. Eu tenho bilhões de anos, você pode acessar as minhas memórias, porque na verdade você é anterior a mim. Você é anterior ao próprio cosmos. Você estava lá quando eu fui formado. Então o planeta está dizendo: eu posso te ensinar, mas na verdade te ensinar é te lembrar. O planeta está dizendo para você: eu posso te ensinar muitas coisas, mas na verdade você é muito maior do que eu, porque você estava lá quando eu fui formado. E essa é a dimensão do teu ser real. Este ser pode acessar a qualquer conhecimento, está aí como potencial dentro de você. Entre em silêncio. Experimente como exercício, simplesmente ficar em silêncio e observar a sua respiração. Tente fazer isso ao menos 30 minutos por dia. E uma nova dimensionalidade vai começar a surgir dentro de você. Faça, experimente. Meu nome é Getúlio Ayron, e se isso faz sentido para você, então compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas percebam que há um potencial muito grande dentro delas e que pode trazer uma nova dimensão para suas vidas. Uma dimensão que logicamente trará também um estado de felicidade, de alegria, de plenitude. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Seja o seu dia excelente. Muito obrigado.